E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar de cabeça nas ideias, digamos, complexas do Eric Sadin e seu livro La Vida Espectral. É isso aí. Nossa principal fonte, para variar um pouco, é um ensaio em vídeo lá do YouTube. E esse vídeo, ele disseca as ideias do Sadin sobre como a tecnologia, especialmente a IA, está meio que nos empurrando, sabe, de uma sociedade de movimento para uma sociedade de fixação. É um tema bem atual, né? Total. E que mexe com a gente de várias maneiras. Então, preparem-se porque a análise do Sadin é profunda e nos faz repensar, sei lá, a relação entre o real e o digital. Tipo, o que é real hoje em dia. Pois é, e o mais interessante é que o Sadin, ele não começa com um futuro distópico, sabe? Tipo Black Mirror. Ele começa com algo que todo mundo conhece e, eu diria, ama o iPhone. Interessante. Mas e aí, qual a relação dos nossos amados iPhones com essa história de sociedade de fixação? Me explica isso. O Sadin, ele argumenta que o iPhone, com essa coisa de estar sempre conectado com aplicativos para tudo, que meio que ditam cada passo nosso, sabe? Foi tipo um portal. Ele normalizou essa ideia da tecnologia nos direcionar sutilmente para certas ações, abrindo caminho para essa vida cada vez mais controlada por algoritmos. Pensa no seu dia a dia. Quantas vezes você pega o celular sem nem saber direito o que vai fazer? Nossa, é verdade. É tipo quando a Netflix ou esses serviços de streaming, sabe, de recomendam que assistir baseado no que você já viu. Exatamente. Parece inofensivo, mas e quando isso se repete em tudo? Aí que tá. Navegação, notícias, até relacionamentos, tudo hoje passa por algoritmos. Essa mudança de um mundo onde a gente buscava informações ativamente para em que elas são entregues, digeridas, é o que o Sadin chama de sociedade de fixação. E sabe o que é pior? A pandemia deu um belo empurrãozinho nessa direção. É verdade, né? A pandemia acelerou tudo isso de uma maneira. Total. É. De repente, estávamos ainda mais online. Trabalho, escola, até encontrar os amigos, tudo migrou para o digital. Consolidando essa existência espectral, como ele coloca. Isso aí. Essa sensação de estar presente, mas de forma meio, sei lá, fantasmagórica. Meio que um fantasma no sistema. É isso. Interagindo com o mundo através de uma tela, sabe? Nossos corpos quase como se não importassem mais. Caramba. É, Ou essa conversa toda me leva àquela visão do Zuckerberg, sabe? Do metaverso. Parece que se encaixa perfeitamente nas preocupações do Sadin. perfeitamente. Como se a linha entre o real e o digital não tivesse mais se apagando, mas simplesmente desaparecendo. É, mas de certa forma as telas já não fazem isso há um bom tempo. Sei lá, me lembro do meu primeiro computador. Ele não editava a minha vida como o celular faz hoje. Sim, as telas não são novas. O problema é que agora elas estão em todo lugar e ficaram muito mais sofisticadas. Passamos da tela como um entretenimento passivo para a tela, como uma ferramenta que molda, sabe, nossas ações, nossos desejos, até a nossa percepção do que é real. Nossa, que loucura. E essa mudança é fundamental para entender o argumento central do Sadin. É nesse ponto que a coisa fica meio assustadora, né? Essa ideia de um mundo totalmente moldado pelas nossas vontades, sem perrengues. É tentador, confesso. Mas será que não tem um preço? Tipo, a gente não se torna mais vulnerável. Boa pergunta. O Sadin, ele toca exatamente nesse ponto, sabe? É como se, ao buscar uma vida sem atritos, a gente perdesse a capacidade de lidar com a realidade. Sei lá, tipo, virar um bebê chorão que não sabe lidar com frustrações. Exatamente. Ah. A gente acaba mimado, incapaz de lidar com o diferente, com o que nos desafia. E aí, como a gente cresce e amadurece. É como se a gente estivesse sempre numa bolha, né? Mas e a crítica do Sadin à linguagem no contexto da ELA, ele fala bastante do ChatGPT, não é? Sim, o Sadin vê a IE e o impacto dela na linguagem como algo bem, digamos, preocupante. E por quê? Ele usa o ChatGPT como exemplo, sabe, dessa linguagem utilitária da IA. Eficiente, sim, mas fria, sem alma. Mas, tipo, qual o problema de ser eficiente? A gente usa tecnologia para facilitar a vida, não é? Sim, mas a linguagem, ela é muito mais do que só passar informação, sabe? É conexão, é emoção. Entendi. Tipo, não é a mesma coisa receber uma mensagem de texto de alguém que você gosta e uma resposta automática de um robô. Perfeito, é exatamente isso. A linguagem humana tem nuances, tem história. A IA, ela simplifica tudo. E essa simplificação toda acaba nos limitando? Exato. É como se a gente estivesse terceirizando nossas vozes, sabe? Deixando a máquina pensar e falar por nós. E aí, perdemos a nossa própria voz no processo. Pode ser. O Sadin, ele nos chama para ir além da ética, sabe, da discussão sobre o algoritmo em si. Ele pede por uma reflexão moral. Moral, qual a diferença nesse caso? A ética é importante, mas a moral vai além. É sobre nossos valores, sobre a responsabilidade que temos de garantir que a tecnologia esteja a serviço da humanidade. E não ao contrário, né? Exato. É a gente retomando as rédeas da nossa própria história. Caramba, depois dessa eu vou até precisar de um café para processar tudo isso. Mas, e aí, o que a gente faz? Se essa tendência para onde estamos indo, o que podemos fazer para garantir um futuro onde a gente
sabe, com toda a nossa bagunça, continue sendo. A gente... É a pergunta de $1 milhão, né? E o Cedin, ele não dá respostas prontas. Típico. Mas ele insiste que essa conversa precisa começar agora. Nas escolas, nas empresas, em todo lugar. A gente precisa ser mais do que só usuários, né? É isso aí. A gente precisa participar da construção dessa história. E isso começa por onde? Começa pela consciência. Entender como a tecnologia já está moldando a gente. Nossos pensamentos, comportamentos. E aí, a partir daí, a gente escolhe, né? Exatamente. Tipo, escolher ter aquela conversa difícil cara a cara, em vez de mandar mensagem. Ou, sei lá, largar o celular por um dia e pegar um livro, pintar um quadro. Perfeito. É a gente exercitando o que temos de humano, sabe? Criatividade, pensamento crítico, coisas que a gente perde se ficar só no automático. É um chamado para sermos mais presentes, né? Mas nós mesmos, nesse mundo que está cada vez mais digital. É, isso aí. Lembrar que a tecnologia tem que servir a humanidade e não o contrário. Nossa, que mergulho profundo. Acho que ainda vamos voltar nas ideias de Sadim por um bom tempo. E você que está aí nos ouvindo, fica a dica. Na Vida Espectral é uma leitura e tanto. Enquanto isso, continue questionando, desafiando e, acima de tudo, sendo você mesmo. Até a próxima, mergulhadores.